Então, essa questão da codependência, né? O codependente, esse foi um termo desenvolvido para as pessoas que vivem ao redor de alguém que apresenta algum tipo de transtorno, né? Seja ele uma questão de dependência química, seja ele uma questão de depressão, de transtorno bipolar. Então, enfim, qualquer quadro que alguma pessoa possa apresentar e que em algumas fases mais agudas ela precisa de uma ajuda maior. Então, essa pessoa codependente, às vezes ela acaba moldando a vida ao redor dessa pessoa e tendo atitudes, né, que em vez de ajudar essa pessoa, acaba dificultando com que ela deixe essa fase aguda da doença, do transtorno, né? Então, por exemplo, se a pessoa está numa fase depressiva aguda, está ali no quarto, mesmo que esteja fazendo já os seus tratamentos, essa pessoa não colabora para que, por exemplo, a pessoa com transtorno saia do quarto e busque as suas coisas, mas dá tudo na mão da pessoa, né? Tenta fazer tudo pela pessoa, então não incentiva ela, mas sim trata como se essa pessoa fosse uma coitada, uma vítima, sem compreender que aquilo, ela está passando por aquela fase e ela precisa ter atitudes para sair dela, né? Conquistar novamente a independência dela. Na dependência química, por exemplo, né? Tem aquilo que a gente costuma chamar de manipulação. Então, a pessoa, sei lá, fala que está passando por uma situação financeira difícil, que deve alguém ou precisa comprar algo para dentro de casa, e aí o outro simplesmente dá aquele dinheiro, sem ajudar a pessoa a ter uma noção financeira da vida dela, a ter uma perspectiva, a ter um cuidado com esse dinheiro dela, porque se ela está sem dinheiro, o que aconteceu que ela chegou nessa situação, né? Então, geralmente o codependente é essa pessoa que, mesmo que inconscientemente, ele acredita que vai salvar aquele outro do buraco onde o outro está. E isso é fantasioso, porque ninguém faz isso. Quem vai sair do buraco é a própria pessoa, com as pernas dela. Ela precisa alcançar as forças para conseguir sair daquilo. E no que a gente puder auxiliar, maravilha, né? Só que não é a gente que vai moldar a nossa vida para retirar aquela pessoa daquele lugar. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Né? Então, qual é um ponto muito importante nessa questão? Se eu tô ajudando essa pessoa a ter atitudes positivas para que ela saia daquela situação que está prejudicando ela, ou se eu estou só colaborando para que ela tenha esses pensamentos de continuar ali. Estou só facilitando para que ela siga se destruindo, siga sem dar os passos que ela precisa. Então, isso é muito fácil da gente observar, por exemplo, né, só para contextualizar, um exemplo que acontece em casa. Por exemplo, os pais e com os filhos. Então, em vez de eu ajudar o filho a caminhar ou a escrever, então eu faço tudo por ele. Então, em vez de a criança tá naquela fase de começar a andar, em vez de eu ajudar ela com paciência a começar a andar, a ter esse cuidado, não. Aí eu carrego a criança para todo lado. Ou então, vem uma lição da escola e aí ou eu não tenho tempo, ou sei lá, por qualquer outro motivo, eu vou e faço essa lição para a criança. Então, né, ou precisa fazer alguma atividade de casa, dobrar as próprias roupas, arrumar a própria cama, né, que coisas que criança já consegue fazer, e aí eu faço por essa criança por achar que ela não faz direito, ou por achar que ela faz devagar, então eu não dou o tempo para essa pessoa ter o próprio desenvolvimento, a própria autonomia, e vou tomando a vida do outro para mim. E isso é uma atitude assim muito prejudicial, que a gente precisa ter muito cuidado, seja com crianças ou seja o codependente ali nessa situação de uma relação, né, que não é saudável de vida ali. Então, a mesma coisa a questão emocional, por exemplo. Então você não vai me dar isso? Então você não gosta de mim, então você quer mesmo que eu não tenha felicidade nenhuma. Isso pode acontecer também, tanto a criança, quando exige alguma coisa que ela quer muito ali, um doce que ela quer muito, e aí você não dá, ela fica brava, fica nervosa, chora, te agride,
faz esse jogo psicológico e aí você vai ceder ou vai ensinar ela a ter tolerância à frustração? Falar para ela, olha, você não vai ter isso hoje, a gente não pode conseguir isso para você hoje, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Outro dia você pode conseguir isso, se for o caso de alguma coisa assim que ela queira, um doce, um brinquedo, uma roupa. E se for uma coisa que ela ainda não aprendeu, né, tá aprendendo a escrever, fez errado, é falar para ela, tá tudo bem, você tá aprendendo, na próxima você vai conseguir fazer melhor. Então percebe, é sutil isso que a gente acaba fazendo às vezes com crianças, e mais tarde a pessoa que tem alguém com um quadro, né, que precisa de uma ajuda, seja todos esses quadros aí que eu falei. Então, às vezes, dificultar a vida dessa pessoa em vez de auxiliar. Por isso, o codependente ele precisa estar consciente de si mesmo. Será que eu estou tentando ser herói na vida de alguém? Ou estou sabendo das minhas limitações e tentando auxiliar aquela pessoa a realmente ela ter uma autonomia, uma independência? Então fica aí o questionamento. Esse foi um resumo sobre o que é a codependência.